Vasco. Aqui é 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 Vasco. De vascaíno pra vascaíno. Aqui é Vasco. Fala, galera. Beleza? Tranquilidade? Boa noite para todo mundo. Estamos aqui começando mais um Vascaíno, de vascaíno para vascaíno especial, porque ontem, como eu falei para a turma aí, que é o dia, né, do Vascaíno para vascaíno, quinta-feira, fizemos aí um pré-jogo e tal, e falamos aí um pouquinho do que aconteceu em relação ao VAR, mas hoje eu estou trazendo aí o nosso querido doutor Marcelo Guilhom, um grande amigo do Pop Bola, advogado, inclusive ex-membro do tribunal, não é isso? De Justiça Desportiva de Voleibol, não é isso, Marcelo? Marcelo, boa noite, antes de mais nada. Isso aí. Obrigado aí pela presença. Sexta-feira, uma sexta-feira que o tempo está meio fechado e tal, mas você disponibilizar aí teu tempo para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre essa questão do VAR, principalmente no que diz respeito, tem muito interesse do vascaíno, até porque o vascaíno está aí numa briga para se manter na primeira divisão e tem a ver com uma questão aí do VAR e tal, mas a gente vai falar isso a partir do momento que eu colocar o vídeo. Mas boa noite, obrigado aí pela tua participação, Marcelo. Nada, boa noite, Calheiros. Para mim é sempre um prazer, eu adoro falar sobre futebol, sobre direito, então falar sobre direito desportivo é uma paixão dupla para mim. E você que é advogado da área civil, não é isso? E você foi membro do tribunal, não é isso? Do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Vôlei, tanto da Comissão Disciplinar quanto do tribunal mesmo, né, que são duas instâncias, em qualquer lugar, né, só para eu entender, sempre, qualquer federação, qualquer tribunal tem uma primeira instância, que é a Comissão Disciplinar, e os recursos julgados para a segunda instância, e você pode ter um pleno, né, como no caso do TJD. Quer dizer, que na verdade, então, só para eu entender, porque as pessoas podem perguntar assim, mas pô, é do vôlei, o vôlei não é futebol e tal, fato, né, o vôlei não é futebol, mas o processo, né, o procedimento, ele é muito parecido, né? Todas as questões que são de ordem, que extrapolam a quadra ou o campo, elas têm um tribunal específico, não é isso? Digamos que seria um tribunal específico para julgar, e tem as especificidades relativas ao tipo de esporte, é isso? Veja bem, o nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a impressão que se dá quando você lê ele todo é que ele foi escrito para o futebol. Veja bem, como é que você vai julgar? Tem lá a jogada força excessiva num lance. O que é uma força excessiva numa luta de MMA? Como é que você vai... Uma infração do árbitro, por exemplo, é se ele se omitir de prevenir animosidade e violência entre os participantes de uma competição. Como é que o árbitro de karatê faz isso? Como é que o árbitro de luta livre faz isso? De vale tudo faz isso? Então, a impressão que você tem é que ele foi escrito para o futebol. Como é que eu vou inverter o mando de campo no atismo? Então, na opinião de muitos especialistas, você deveria ter um código com leis gerais, regras gerais, e cada modalidade ter as suas infrações em espécie, né? Uma infração em espécie no atletismo, no atismo, pode ser você usar uma vela maior. Como é que eu vou colocar no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que usar uma vela incompatível com barco? Então, assim, muitos estudiosos do tema, e eu me encaixo nessa corrente, acham que o nosso código foi escrito para o futebol, e que, tudo bem, as infrações do futebol você consegue julgar bem, mas
No basquete, no vôlei, como é que você vai inverter o mando de campo no atletismo, na natação? Na natação você homologa a piscina. Se você tem uma piscina lá no Vasco, o Vasco quer sediar uma etapa da natação, você tem que pedir à federação. A federação vai lá, vai homologar aquela piscina. E aí você vai inverter o mando de campo? Como assim você vai inverter o mando de campo? Você quando alguém do Vasco lá jogue, ou do Flamengo, jogue um copo de água na piscina. Como é que você pune ali? Você não tem mando de campo. Então, assim, é complicado o nosso código, mas é isso mesmo. Cada entidade de prática desportiva tem o seu tribunal que vai julgar as suas competições. As competições estaduais, as infrações são julgadas pelo tribunal daqui, as competições da Superliga pelo tribunal da CBV. Cada entidade que organiza um campeonato, ela deve ter um tribunal para julgar as infrações cometidas naquele campeonato. Porque tem muita gente que não conhece, e eu também, honestamente, também não sou um profundo conhecedor, não é a minha área, e logicamente que a gente sempre tende a falar como torcedor, e aí, na questão técnica, existem inúmeras diferenças. E é importante dizer o seguinte, que o nosso querido doutor Marcelo Guilhom não é vascaíno, então... E não vou nem falar qual é o time dele, também, se ele quiser, fica à vontade para falar. Não tem problema, não tem problema. O doutor Marcelo Guilhom não é vascaíno, então não se trata da gente estar aqui fazendo uma campanha ou tentando fazer alguma coisa, sei lá, tentando trazer aqui um vascaíno para fazer. Embora a lei também não funcione assim, né, Marcelo? Muito se fala, e você, eu sei, que já esteve envolvido em relação a questões jurídicas de eleição do Vasco, porque como profissional não importa absolutamente o time e tal. E tem isso, né? A lei ela não permite que um desembargador, ou um advogado, ou um juiz deixe o coração dele falar mais alto, né? Não dá para ser assim, não é assim, né? Ou tem um pouquinho disso também, Marcelo? Olha só, eu posso te falar por mim. Eu, quando era procurador da comissão disciplinar, chegou lá uma denúncia contra um técnico do Flamengo, é o meu time, e o técnico do Fluminense, né? Os dois trocaram lá leves, não chegou a ter briga, mas um botou o pé na frente do outro. E aí você, individualmente, decide o que você vai fazer. É uma escolha ética individual, né? Assim, eu canetei os dois, com o agravante de que o técnico do Flamengo era filho de um dirigente da federação. O dirigente não parou de falar comigo por causa disso. Eu não me senti pressionado, nunca, é preciso que se diga, né? Que eu nunca fui pressionado por ninguém da federação a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Eu sou amigo do presidente, sou amigo do vice-presidente, tenho amigo. Nunca ninguém me ligou, faz isso, faz aquilo outro, você tem que fazer. Nunca fui pressionado, nunca tive nenhuma decisão minha contestada fora dos limites legais, né? E assim, o futebol é uma paixão nacional, então você pode ter certeza que todo mundo do tribunal tem time. É uma decisão individual dele, se ele vai agir com o coração ou se ele vai pegar a lei, analisar e fazer cumprir a lei. Quer dizer, não tem, você vê todo dia aí mãe de bandido entregando filho que acha que ele faz errado. Eu já tive denúncia, tive que denunciar dirigentes atletas do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, e nunca a paixão clubística ali falou mais alto. Nunca eu deixei, ou aumentei a pena de um rival, ou diminuí a pena do atleta do time de coração, porque isso é absolutamente injusto. Eu acho que todos têm que estar submetidos ao mesmo código. O código é um para todos, né? Eu já tive atleta de seleção brasileira, de vôlei de praia, um menino novo, nervoso, super nervoso lá, porque estava numa competição, e aí o colega dele discordou da marcação e abandonou a prova e tal. A gente puniu o atleta, a gente se viu obrigado a punir, né? Eu falei, olha, eu tenho que punir você, eu não posso não punir, a sua carreira está em ascensão e tal. A gente aplicou uma pena com os atenuantes, né? Igual o Código Penal. Se você comete 3, 4 infrações, a tua pena vai aumentando. Se você não cometeu infrações, a tua pena é menor. Se você prestou serviço para a seleção, isso é levado em consideração. Então, se você lê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele tem situações que você aumenta e situações que você diminui a pena do cara, né? E eles têm recurso. Então, se acharem que a minha pena foi muito alta, né, eles têm como recorrer.
Eu, particularmente, posso te garantir que nunca a paixão clubística falou mais alto enquanto eu estava na federação. As decisões foram todas baseadas e fundamentadas no que dizia o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, a galera que está chegando aí, só para a galera entender, né, a gente está recebendo aqui, e toda hora está chegando mais gente, então recebendo aqui o doutor Marcelo Guilhom, que é um amigo nosso, um amigo do Pop Bola, é um amigo pessoal meu, e flamenguista, ele mesmo já falou que é flamenguista, então, absolutamente, a ideia aqui é a gente abordar esse assunto, porque, aliás, que é uma coisa muito comum e você deve, o tempo todo, ouvir, inclusive, isso, né, Marcelo? Porque agora a internet é o paraíso dos especialistas de opinião, né? Então, às vezes, tem uma questão na sua área, na área de direito, jurídico, e as pessoas emitem opiniões, eu imagino, e também vejo isso até na área de comunicação, e as pessoas muitas vezes emitem opiniões que são completamente absurdas e que pegam muitas vezes até um fio que parece ter alguma razão, mas a lei não funciona dessa maneira. Então, para a galera que está chegando, para entender que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do Vasco, né, junto ao STJD, sobre a possibilidade de uma reversão no que diz respeito à questão de uma possível anulação de um jogo, e mais do que isso, falar um pouquinho sobre como é que tem uma questão que me chamou muita atenção, que inclusive é o tema, que é o erro de direito e o erro de fato. Qual a diferença, Marcelo, do que é erro de direito? Que eu acho que esse, na verdade, é o X da questão, porque, por exemplo, né? E agora eu vou te dar uma provocada como torcedor. Vamos lá, é bom isso, pelo amor de Deus, isso é ótimo. Ontem teve um lance lá no jogo do Inter contra o Corinthians, em que a bola bateu na mão e o juiz assinalou o pênalti, e o VAR chamou, e ele voltou atrás. E aí isso dá para entender muito bem o que é a diferença do erro de direito e um erro de fato, né? Que sim, a interpretação do juiz não contradiz a regra, por mais absurda que ela possa parecer. Explica para a gente o que é uma coisa e o que é outra coisa, Marcelo, por favor. Bom, vamos lá. Quando o código foi escrito, você ainda não tinha o uso da tecnologia do VAR, né? Então, não houve uma alteração depois disso. Você está na internet, se você digitar aí protocolo VAR CBF, vai aparecer o manual de instruções da CBF para o uso do VAR. Eu vou usar como exemplo um lance que todo mundo conhece, mas para não ser contaminado por paixões que acabou de acontecer, é um lance famoso. Lembra aquele lance do Rodrigo Caio com o Jô, que há uma disputa de bola, o juiz dá um cartão amarelo para o Jô, como se tivesse assim atingido o goleiro, o Rodrigo Caio vai até o juiz e diz, não foi ele, fui eu. Por que o juiz deu o cartão amarelo para o Jô? Aquilo foi um erro de fato. O juiz errou porque ele teve uma falsa percepção da realidade dos fatos. Ele olhou o lance, ele achou que o Jô tinha acertado o goleiro adversário e deu o cartão amarelo para o Jô. O que o Rodrigo Caio fez? Falou isso, não foi ele, fui eu, foi sem querer. O juiz anulou na hora aquela decisão, ele aponta que o cartão faz assim, diz, foi o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio falou. Então, o erro de fato ele acontece quando o juiz está com uma falsa percepção da realidade. Antes do VAR, era questão do impedimento. Aquele gol que depois na televisão você via naquela linha, né? Estava impedido ou não estava, ele anula, invalidava ou validava um gol, às vezes erradamente, porque ele é o olho humano é falível. Então, ele estava envolvido por uma falsa percepção da realidade e marcava ou deixava de marcar alguma penalidade. Não viu o pênalti, não viu a falta, não viu o impedimento. Isso é um erro de fato. Toda vez que a gente olhar um lance e o juiz errar, porque está com uma falsa percepção da realidade, a questão do cartão vermelho e cartão amarelo também passa por isso. O cartão amarelo, a orientação é quando o jogador é imprudente, ele deixa de considerar as consequências do lance dele. O cartão vermelho é quando há uma força excessiva. Vamos pegar o lance do Rodinei no Flamengo, né, que ele foi expulso.
Como é que você vai saber? Você vai ver, sou Rodinei, quis acertar o Felipe Luiz, ou sou simplesmente foi pegar a bola e não, realmente eu quis acertar ele, eu fui para quebrar, não quebrei. Puxa. Isso não vai acontecer. Então, o juiz ele tem e terá que fazer um julgamento, como tem, por exemplo, quem assiste o MMA, às vezes o cara está lá caído no chão, dispara a luta, faz assim, e o cara levanta e diz, pô, por que você parou? Eu podia. Ele cometeu, às vezes, um erro de fato. Ele achou que o cara estava caído, não ia levantar, imediatamente após ele parar a luta, o cara vai, levanta e diz que está bem. O que é um erro de direito? É a aplicação errada da regra. O que acontece quando um jogador do seu time joga a bola pela linha de fundo? Tá, o goleiro do Vasco lá, e você joga o cara para se livrar do perigo, joga a bola pela linha de fundo. Desmarca o quê? Escanteio, né? Só que se for para dentro do gol, é gol, não é? É verdade. Gol, aquela linha também não é uma linha de fundo? É. Então, o erro de direito seria o jogador do Vasco chutar a bola para dentro do próprio gol e ele marcar escanteio, dizendo, não, a bola quando sai pela linha de fundo é escanteio, não é gol. Isso é um erro de direito. Houve o quê? Uma aplicação equivocada da regra. Então, toda vez que a regra for equivocadamente aplicada, o outro exemplo clássico que me irrita profundamente. Quantos segundos o goleiro pode ficar com a bola na mão? 6. Quantos goleiros ficam com a bola 10 segundos, às vezes, e o juiz não marca nada? Se ele apitar alguma coisa, é tiro livre indireto. Se ele apitar e der pênalti, e a partida prosseguir, e o time ganhar de 1-0, aquela partida tem que ser anulada. Por quê? A regra foi aplicada de forma equivocada. Não era para marcar pênalti. Houve uma infração, mas a penalidade marcada foi diversa da penalidade determinada pela lei. A lei manda tiro livre e indireto, e o juiz determinou pênalti. Então, aquela partida vai ser anulada. Essa é a diferença entre um erro de fato e um erro de direito. O erro de fato, o juiz erra porque está envolvido com uma falsa percepção da realidade. O erro de direito, ele aplica equivocadamente a regra, não só dessa, mas de qualquer modalidade esportiva. Então, assim, é importante dizer para a galera que quiser fazer pergunta, pode fazer, e a gente aqui no canal é assim, o Marcelo acompanha, sabe como é que tem uns imbecis, tem muito imbecil aqui também, então uns imbecis aqui falando... Só faz graça, eu vejo nos comentários. De Flamengo, de não sei o quê, ninguém está falando isso, ô seu imbecil, estou falando aqui porque há essa discussão, e ontem, então, recapitulando, ontem eu tinha falado sobre isso, que foi, inclusive, divulgado pelo Globo Esporte, nós vamos botar agora o que aconteceu em relação ao VAR, e aí a galera, por que isso, foi aquilo, por que virada de mesa, ou então não vai ser anulado o jogo, vai ter que ter outro jogo, porque foi roubado, foi não sei o quê, e aí eu trouxe aqui um especialista, uma pessoa que conhece tecnicamente do assunto, para a gente entender se há possibilidade ou não há possibilidade, né? Então, assim, por exemplo, é importante, então, a gente entender isso e por essa razão que eu trouxe aqui nosso querido Marcelo Guilhom. Então, eu vou colocar o lance para a gente debater um pouquinho sobre isso e a galera pode perguntar depois que a gente vai responder aí. Na verdade, o doutor Marcelo vai responder. Vamos lá, vou botar aqui para a galera ver. Ok, não temos APP, possível falta, marcou. Jogava, mas já jogava? Tá por na área? Então agora segura que é só a falta normal, tá? Vai vir? Vai, meu apito. Só no rosto do goleiro aí. Ok. Vamos lá, senhores, eu não vou... Okay. Número 14 em posição. Calma, Danilo. Eu vou falar uma vez só para não ficar falando sempre. Atenção nessa área aqui, eu não vou falar sempre, vocês já sabem que eu vou falar. 13 em posição. 13 e 14, cuidado com o bloqueio, quer tá? errar? 13 e 14 em posição. Atenção nessa mão aqui. Normal, tudo normal, ataque cabeceou. Checando. Quem foi o Ah, número? mas- Lá na batida, lá na É o batida, lá na 13 que ele batida. cantou, tá? Volta lá, acha uma fechada pra batida, fechada pra batida. Flávio, checando o gol. Ok. Aqui, pode ser? Parece que tá um ombro à frente, hein, Zé? Aí, Calma. parou. Tá bom, Aí hein? parou. Beleza. Vou soltar aqui. Tá, Tranquilo? o jogador 13 que faz o gol. Gol do 13. número 13, tá? Aguarda, lance ajustado, tá? Volta lá naquela batida. Se eu só soltar aqui. Volta lá Tá, na batida, para. Aí, batida aí. Ok, o jogador que você vai ter que pôr a linha é esse primeiro aqui, ó.
Esse primeiro aqui. Flávio, lance bem ajustado. Segura aí, Tá. por Tá favor. bom, Que fica foi? tranquilo, tá, Thiaguinho? Esse Ó, primeiro aqui, primeiro. ó, você vai ter que pôr a linha, ó. Lá de cima. Esse Lá de linha? cima. O primeiro de branco. Tá. Eu acho que a gente não vai ter como Ei! colocar Põe a linha pra micro, esse põe a lance. micro só pra gente ver. Tô no piso, Tá. tô no cidato. A micro aqui. Ajustado. Não pega. Não dá pra ver. Tranquilo. Justo. Já estão na Isso sala aqui. inicial. Põe Pequeno, acima do pequeno. gol, acima do gol. Acima, aí, ok. Flávio, bastante Pequeno, ajustado, pequeno. Flávio. Não pega também, não Bastante pega. ajustado. Não pega, não Esse pega. aqui também. Segura que tá bem principal. ajustado. Põe a 2, põe a 2, põe a 2, põe a 2. Ok. Impedimento, checando É o impedimento. 36, tá? É o 36. Coloca, acha uma mais próxima dele. É o 36 e o 13. O 36 de branco e o 13 de vermelho, vai. Tá. Flávio, estão procurando uma câmera pra pegar os jogadores. Coloca ok? o próximo, pode colocar o próximo e subir no ombro. Coloca no próximo e subimos no ombro. Do 36. Vamos, Paulo. Não Vamos, Paulo. tem. A linha Vamos, não, Paulo. a linha Vamos, não tá Paulo. boa. Vamos, Paulo. Vamos. Não, Esquerda, não. esquerda. Vamos É porque buscar. a linha não ficou boa por causa da sombra que atrapalhou. Mas eu preciso entendeu? pôr a A gente linha, não tem- Não tem velho. problema. A gente não tem linha. A gente vai Não ter tem que- como pôr a linha? Não. Não tem como pôr a linha? Mesmo nas costas do jogador? Não tem como pôr Agora linha. tá Frente, querendo que me... Flávio, Precisa me pressionar, coloca. que não precisa. estamos Fala, com um Zé pouquinho Cláudio. É o Thiago Fala, falando. Thiago. Estamos com Fala, dificuldades técnicas no momento. Segura um pouquinho, por favor. Põe lá na linha onde der. Põe onde der, Paulo. Onde der, Paulo. Técnica lá na parede, Olha só, a tá linha tá pegando a sombra, entendeu? Do campo aqui não tem como. Ah, não tem atravessar. como. Então você tem que definir. A gente tem que definir. Não tem ação Você de eu posso bloqueio, não tentar tem aqui. referência. Pra cima, pra O campo cima, pra deu cima. gol. Se não tem como definir. Não, aí, como tem. Coloca aí. É, exato. Ah, Só o e aí impedimento. essa- não Coloca tem- aí, não coloca tem aí, coloca aí, interpretação. coloca aí. Aí, Paulo, pode colocar aí. Vamos tentar. Peraí, deixa eu... É que eu não sei se essa linha vai ser, mas vamos lá. Essa- Continuamos Zé. com dificuldades técnicas. Seria essa aqui, Flávio, essa segura um aqui, pouco. né? Aí, Ó, pode pôr, pode pôr. Teoricamente é nessa base aqui, E a Zé. nossa Pode pôr. Aí, né? Pode pôr, Paulo. Abaixa um pouco, abaixa um pouco, abaixa um pouco. Ah, Tá. por isso a demora, só pra vocês estarem falando. Porque senão fica especulações só pra vocês estarem cientes, tá? Não é Esse problema jogador aqui, né? tecnológico. Aí, aí. Tá bom aqui? Pode colocar, marca aí, marca aí, marca aí. Marca aí. Flávio, Sobe até o ombro. Aí. Agora coloca no pé aqui do 13. é a linha que nós não estamos conseguindo colocar, mas agora Pera, achou 13. o momento certo de colocar a linha, tá bom? Mais. Tá bom. Aí, Eu não tava para. conseguindo colocar, a linha tinha Marca. subido, agora apareceu, eles já vão colocar, já vai sair, então. Pode subir. Por Define. aqui, né? Acho que vai ter que pôr um pra trás, né? Vai dar pedido isso aí. Marca. Pode marcar aí? Pera aí. Vai na azul. Pode definir. É isso aí. Eu vou falar, só escutem. Define. Essa jogada, né? Mas Então, mas ele olha fala, só, "Ah, guarda aí, olha você- só, essa tem linha, interpretação. É sim ou não? ela não tá muito... Sim ou não? Fala, Aí pode eu falar. vou colocar na A linha gente, lá, olha só, aí deixa eu vem explicar. restabelecer É, agora, tecnicamente, eu vou a linha não tá falar, boa. É muito difícil ajustar isso aqui, cara. A linha não tá Tá bom, boa tá bom. Pega com a decisão tecnicamente. do campo. A linha não Flávio. tá boa tecnicamente, tá? Fala. Flávio, gol legal. Gol legal. Ok, foi gol, tá, gente? A linha tá com problemas técnicos mesmo. Fábio, Tinha- fala, quanto tempo parado isso aí, gente? deixa eu só fazer um comentário. Eu alertei sobre esse jogador que ele estava em posição mais a preventiva. Tá bom, Danilo. Tu evita isso, tá bom? Bom, vamos lá. Então, esse aí foi o vídeo que tá rolando aí. Inclusive, o Humberto tem uma pergunta que nós vamos fazer também aqui para o doutor Marcelo. Lembrando que o doutor Marcelo Guilhom, repetindo aqui, é flamenguista, e isso poderia ser qualquer time, porque aqui o papo é para entender se cabe ou não cabe um recurso, se é possível ou não, se há possibilidade de um novo jogo ou não. Ele que foi ex-membro do Tribunal de Justiça Desportiva de Voleibol, que, como a gente já explicou no início da live aqui, que tem características parecidas com o cenário jurídico na instância que se encontra nesse momento o caso do jogo Vasco da Gama e Inter. Marcelo, o que a gente consegue perceber aí, pelo menos a leitura que eu fiz, e claro que tem muito do torcedor nisso, mas primeiro, a tecnologia é uma tecnologia de carroça, né? Para quem conhece minimamente de cinema ou de televisão, sabe que um frame para cá, um frame para lá, muda uma posição de impedimento, principalmente, isso vale para qualquer um, inclusive eu falei ontem sobre um lance em que o Flamengo, e falando de Flamengo, mostrando a imparcialidade do Gabigol, que
que, se eu não me engano, contra o Grêmio, que marcaram um impedimento de um pé, a ponta do pé que estava na frente. Quer dizer, então, se a gente tem essa tecnologia de carroça, é inacreditável que você consiga dar uma precisão de um pé, da ponta de um pé, não dá para ter essa precisão. Então, já começa por aí. Tecnicamente, o VAR, no meu entendimento, é muito ruim. E aí tem algumas questões aí. No primeiro momento, o bandeirinha, ele aponta uma possível posição de impedimento de um jogador, e aí eles vão checar e tal. O equipamento está com problema, o equipamento não tem, de fato, uma resposta, não faz uma análise precisa, né? De forma alguma ele não consegue ter uma análise precisa. E aí, o que diz a regra é que vale o que foi definido em campo. Entretanto, ainda dentro dessa conversa do VAR, que aliás eu acho que deveria ser aberta de todos os jogos, num determinado momento, nitidamente, até em função da demora, da dificuldade, do despreparo de todos ali envolvidos, já tem ali, dá o gol, é gol legal, quer dizer, se você tem um equipamento que ele é um instrumento que serve para orientar, para dar ali o veredito. E aí não estamos falando de interpretação, estamos falando de uma linha ou tal, não está impedido. E tem esse comentário de gol legal, ao que me parece, não há mais ali uma questão há como é que se diz? Uma transgressão ao regulamento, porque aí não vale mais o que o juiz atestou, que poderia ter testado o gol. Isso procede? Então, a minha primeira pergunta, procede? Há uma possibilidade real de independentemente se foi impedimento ou não estou entrando nesse mérito, mas há uma possibilidade real de se entender isso como um erro de direito? Essa é a minha primeira pergunta para você, Marcelo. Olha, como a gente falou no começo, a introdução do VAR vai mexer com alguns aspectos do esporte. Sempre que uma tecnologia nova surge, ela altera várias esferas da vida humana. Quando surgiu a máquina de fotografar, a arte se transformou, que o melhor artista era aquele que retratava mais fielmente o rosto humano. Quando surge a máquina de tirar foto, o artista fica livre para retratar o mundo como ele vê. O que houve aí foi que, primeiro, é um defeito, uma coisa que recorrente no Brasil. Se você abrir o protocolo do VAR na CBF, ele tem 12 princípios. Princípios são normas gerais e abstratas que você usa para qualquer lugar, como a Constituição brasileira tem, o direito civil tem, o direito penal tem. O primeiro princípio do VAR é que ele só será usado para corrigir erros claros e incidentes não vistos pelo ar. Então, o lance do pênalti do Inter, por exemplo. Se o árbitro viu uma jogada e ele decidiu que é pênalti, se eu estava no VAR, vi que a bola bateu na mão, o árbitro viu que a bola bateu na mão, ele dentro julgou que é pênalti, eu do VAR nem chamaria. Eu perguntar, você viu bola na mão, você deu o pênalti que a bola foi na mão? A decisão é do juiz. E o protocolo do VAR deixa isso bem claro. A decisão final é do juiz. O VAR pode sugerir que ele venha rever o lance. Mas a decisão final sempre é do juiz. Eu acho que o VAR chama muito os juízes brasileiros. Em todos os jogos do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Corinthians. O caso do pênalti do Inter, se foi pênalti ou não foi, é o juiz do campo que tem que avaliar se foi ou não. Então, assim, a não ser num lance muito difícil, como foi esse do impedimento, e que, ao meu ver, estava impedido, porque você vê que ele ajeita uma linha no ombro do jogador do Vasco, e depois, não, no pé do cara. E mesmo assim, o outro que estava ajeitando a linha botou no ombro, então foi um gol onde claramente estava impedido. Aí o juiz... Mas aí, Marcelo, mas aí a minha pergunta é a seguinte, independentemente de impedimento ou não, eu não estou considerando que até tem aqui
Tem um amigo aqui que falou, deixa eu ver se eu acho aqui, o Lúcio Spelter, errado ou não, é imoral tentar anular o jogo. Isso é uma discussão muito profunda, até porque o VAR, ele veio, exatamente como você falou, Marcelo, ele veio justamente para acabar com as injustiças, ou pelo menos para minimizar o máximo possível as injustiças no futebol. Então, como é que você vai dizer que é imoral se você está partindo do princípio que houve uma imoralidade num lance que houve um erro? Mas eu não estou entrando nesse mérito, eu estou considerando, até estou considerando que o jogador tinha condição legal e que fez o gol de forma legal, isso não importa. Essa condução, né, de apitar ali, da análise, em que o VAR, e aí não é interpretativo, repito, não é interpretativo, é estar ou não à frente. O pênalti é outro papo. O pênalti, outra coisa. Né, o pênalti é outro papo. O cara, o bandeirinha pode, o VAR pode ter visto de uma maneira, mas o juiz está ali dentro. Perfeito. Ele entendeu de outra maneira, mas esse lance, efetivamente, ele não é interpretativo. Dentro da forma como foi conduzido pelo VAR, junto à arbitragem, cabe, né, você induzir, de certa forma, induzir o erro, porque como juiz, como bandeirinha, como você muito bem falou, o bandeirinha ele pode errar, porque ele está olhando né, você tem uma linha, enfim, e ele foi conduzido quando o cara fala lá, ó, dá gol legal. Isso é possível de ser argumentado a ponto de o Vasco, não vou falar de outro jogo, mas a ponto do Vasco conseguir ter um reconhecimento, não, está errado, sim, está errado, o Vasco tem razão, não vamos anular o jogo, ok, mas aí entra na pergunta do Humberto Rodrigues, pergunte ao Marcelo o que pode ser feito nesse caso do VAR, a partida pode ser anulada, houve interferência dos árbitros do VAR, e tem uma outra pergunta aqui, se cabe, por exemplo, uma indenização. Para ter indenização, vai ter que primeiro ter um julgamento e dizer, não, o Vasco foi prejudicado. Qual é o protocolo quando você anula uma partida? Você faz outra partida. Nunca é, por exemplo, foi 0-0 e um gol legal foi anulado. Então vamos considerar 1-0? Não. Porque cada partida é uma história. Né? Você joga com um time hoje, uma final em dois jogos. Você ganha de 1-0 e perde de 4-0 no dia seguinte, né? No fim de semana seguinte. Eu acho que, assim, como advogado, muitas vezes são os advogados que impulsionam as mudanças do direito, que você começa a pedir algo que não está na lei, mas que é justo. Foi assim, por exemplo, com o direito homoafetivo. Você começou a ter decisões reconhecendo a união de casais do mesmo sexo antes da lei permitir. Você, advogado, leva ao tribunal as questões e força os juízes a decidir do modo que você argumenta e diz, olha, não está na lei, mas é justo, excelência. Afinal de contas, nós temos que julgar aqui o que é legal ou o que é justo. Então, essa discussão é muito presente nos tribunais em várias questões, desde questão de consumidor até questão séria e grave, como prisão, afastamento de deputado e tal, essa questão entre o que está previsto na lei e o que é justo, né, o que se faz justiça, essa é uma decisão muito forte. Eu acho que o Vasco tem todo o direito de olhar e dizer, olha, a regra foi aplicada equivocada. Até porque tem um cara lá que fala, ó, tá impedido. E alguém fala, gol legal. Se havia alguma dúvida em relação à posição, tem que dizer, Flávio, o que foi divulgado para nós? O VAR não funcionou. Não foi isso que foi divulgado? Melhor ter dito, olha, nós não temos certeza que essa linha está certa. Traçamos uma linha aqui, Flávio, mas não podemos garantir que essa linha está correta. Por causa da sombra, deu um problema aqui. Tome sua decisão. Aí, 0% de chances de anular a partida. Erro de fato. Ele olhou, o bandeirinha olhou, ouviu que estava impedido, marcou, erro de fato. Que era o que acontecia antes do VAR. Né? Quantos gols de impedimento não foram marcados, que a gente discute aqui até hoje? Porque não tinha tecnologia. Então, o correto ali, de acordo com o protocolo da CBF, era ter dito, olha, não é possível dizer aqui se ele estava ou não em impedimento, a decisão é sua. Porque a decisão vai ser sempre do árbitro. O árbitro pode chegar e dizer, não, eu nem vou ir no VAR, eu não quero revisão, não. Olha, vem aqui, eu vou olhar, não estou convicto do que eu marquei. E a decisão vai para frente. Marcou, está marcado. Então a decisão final sempre é do árbitro.
Se o árbitro for chamado para depor, vamos supor que o Vasco pleiteia a anulação da partida, né? Artigo 259 do Código da Justiça Desportiva diz que o árbitro tem que ser punido se ele deixar de observar as regras da modalidade. Ele não deixou de observar as regras da modalidade ali. Ipsi literis, ele não deixou de observar. Ele julgou que o cara estava bem, o VAR disse que o cara está legal, ele aplicou a regra da modalidade. Se não estava impedimento, é gol. O que você vai discutir é se os árbitros de vídeo tinham ou não condição. Você não vai discutir o árbitro do jogo, você vai discutir o árbitro de vídeo. Porque, afinal de contas, ele também é árbitro. Né? E aí o Código Brasileiro de Justiça não prevê pena para árbitro e pena para árbitro de vídeo. Quem está no árbitro de vídeo é árbitro, não é um palpiteiro qualquer. Então, eu como advogado do Vasco, disse, olha, o árbitro cometeu uma infração. Está claro ali nas linhas que o cara estava impedido, ele aplicou a regra errada na verdade. Ele deu como legal um gol que era ilegal. Eu, advogado do Vasco, faria isso. Não, se eu vou ser bem sucedido ou não, é outro problema. A partida já não aconteceu? Eu já tenho? Não. Não, eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Mas olha, houve um erro de direito aqui. O cara viu, olha a linha aqui. Tanto que um colega dele disse, está impedido. A linha mostra claramente. E isso é um erro claro. Quer dizer, houve, não entenderam, um erro claro ali. Se você considerar, obviamente, aquelas linhas marcadas. Se o árbitro não tinha certeza de que a linha marcava, ele devia ter dito, olha, nós marcamos uma linha aqui, mas não temos certeza se está bem calibrada a máquina. Segue o jogo, dá a tua decisão. Aí não tinha chance nenhuma de ser anulado. Entendi. Mas acontece que quem está no VAR é árbitro. Então, em tese, é passível de sofrer punição pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E essa imagem mostra que a linha vermelha do Internacional, do jogador, está à frente da linha azul do Vasco. Portanto, impedimento. Então, o Vasco pode argumentar e dizer, olha, houve um erro de direito aí. Ele viu que o cara estava impedido, claramente viu, inequivocamente ele viu, e deu gol legal. O Brívio está aqui falando, Brívio Rodrigues, Calhastro está louco, sendo VAR, se o VAR estiver ruim, vale a decisão de campo. Aí ele faz ali uma colocação infeliz, caiu sim, não me vem com virada de mesa e tal, aí começa a falar no clubismo. Mas não houve a decisão de campo, né? Porque quer dizer, a decisão de campo ela foi posterior à orientação que veio do VAR. E o que você está me dizendo, aí tem uma questão também que é muito interessante da gente que é muito interessante discutir, que não se trata, na verdade, dele estar com problema ou não estar com problema, né? Ou dele ter dado a orientação a partir daquela marcação equivocada, não. O que vale, na verdade, é, teoricamente, o jogador estar impedido e ele ver que está impedido e dizer que não está impedido. Essa é a questão, né, Marcelo? Não é... Pois é, o que é um erro de direito? Vamos voltar. O erro de direito é a aplicação equivocada da regra. Quando a bola sai pela linha de fundo, você falou, escanteio. Ué, a linha do gol é a linha de fundo. Então, se eu chuto para a minha própria rede. Cai por terra, então, Marcelo, por exemplo, quando eu falei aqui no início que não importa se estava impedimento ou se não estava impedimento. Na verdade, o que importa é o que mais importa nessa história, né? Porque a transgressão à regra está no fato do jogador estar em impedimento e ele ver que está em impedimento e, por alguma razão, até se for um problema de vista, por exemplo, que ele não enxergou direito e falar que estava legal e está comprovado que foi impedimento. Esse é o erro, né? Então, de direito que você está comentando, né? Porque o erro de fato, né, quando o Bandeirinha cometia, ele não tinha precisão nenhuma. Ele olhou o lance, não tem televisão, ele achou que não estava impedido, deixou a bola seguir. Você não tinha como ver. Agora, com a introdução da tecnologia, essa diferença entre o erro de fato e o erro de direito, durante alguns anos, ela vai ficar um pouco uma linha que vai andar para lá e para cá. Afinal de contas, foi um erro de fato, uma falsa percepção da realidade, mas se o VAR veio para colocar uma exata precisão, né, uma exata percepção da realidade, veio para isso, então ele traçou a linha e viu, claro, todo mundo vê que aconteceu ali, que a linha estava, então você vai argumentar, não foi erro de fato. A linha, na verdade, é para ele ter que ver. Ela acaba essa percepção, né? Essa percepção vai embora.
acaba a partir do momento que a linha está ali para acabar com isso. Se eu parei a imagem, tracei uma linha, cadê a falsa percepção da realidade? São vários argumentos que você vai dizer. Repito, o árbitro de campo não tem nada a ver com isso. Ele ouviu, ele para, ele ouve, né? Gol legal. Então tá bom, gol legal. E não tem mas ele podia ter decidido, não quero VAR, eu vi que foi um erro claro. Se o VAR vamos lembrar que o VAR só em tese, o protocolo da CBF diz que só erros claros. O caso do Rodinei, se ele olhou a falta, entendeu ele que era para cartão amarelo, é cartão amarelo, não tem discussão. Agora, se um lance como esse na área, por exemplo, não tivesse saído do gol, mas alguém deu uma cotovelada no cara e ele não viu, aí o VAR falou, você viu a cotovelada? Alguém deu a cotovelada. Não, peraí, não vi. Foi pênalti? Não, vem ver. Aí você vê, se o cara levantou, de repente foi cabecear e esbarrou sem querer, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, só erros claros. O protocolo da CBF é cristalino nesse sentido. O VAR só pode chamar o juiz para erros claros. Mas todo gol tem que ser verificado. O protocolo do gol é diferente. Todo gol, absolutamente, tem que ser verificado. Qualquer gol. Então, ali foi gol, ali foi verificado. Agora, se aquilo ali foi um erro de fato, um erro de direito, a discussão vai ser deliciosa. É verdade. No meu entender, foi um erro de direito. Todo mundo viu ali que o cara estava em impedimento. Se a regra diz que o cara que está à frente tem que ter dois jogadores entre a linha, entre o goleiro e ele, e só tinha um, e a televisão mostra que tem um, que o VAR veio para isso, houve erro de direito, a regra foi aplicada. O gol não poderia ser validado. E é bom dizer que o Marcelo Guilhom é flamenguista, tá? Doutor Marcelo Guilhom é flamenguista, porque daqui a pouco eu vou falar que você é vascaíno, hein, Marcelo? Tudo bem, é difícil mesmo a gente separar a paixão do julgamento, né? Na hora você não separa. Tem lances e jogos que ficam para sempre. O que a gente tem que fazer é tentar, no momento depois, né, baixar a bola e tal. E, como eu te disse, eu vou agir sempre com a razão nesses momentos e nunca com o coração. Eu torço apaixonadamente pelo meu time, né? Mas, assim, se ganhar roubada, aquele lance, por exemplo, da falta do Douglas, do Vasco, né? Que a bola entrou meio metro ali. Mas é naquele lance ali, tá aí uma boa colocação. Naquele lance lá, o Marcelo, se tivesse, por exemplo, o VAR ali, e ali bem escancarado, né? E o juiz do VAR desse o gol, seria um erro de direito gritante, né? Porque se ele não desse, eu estou falando daquela falta, lembra? Que a bola entrou, o Felipe pegou. Até o Felipe viu que pegou, que ele vira pro árbitro assim, o árbitro manda decidir, ele segue o jogo. Se ele não desse o gol, como não deu, e se tivesse o VAR, seria um erro de direito, claro, né? Eu diria, eu entraria como erro de direito. Todo mundo viu, o VAR viu que a bola entrou e disse que não entrou. Mas você pode dizer, não, eu tive a percepção errada na realidade ali. É uma questão que vai ser decidida, porque, assim, o limite é uma falsa percepção da realidade. Então, assim, eu tinha uma percepção da realidade, o cara vai dizer, não, aquela linha ali, não, eu falei, gol prossegue, gol legal, porque a linha não estava clara. Eu me equivoquei ali por causa da pressa, né? Então a linha não estava clara. A defesa que, se fosse se o árbitro me chamasse para advogado, eu ia dizer, não, você vai dizer o seguinte, você vai dizer que mandou dar gol legal porque você não viu a marcação da bola. A questão é qual a tese que vai prevalecer, se foi erro de fato ou erro de direito. Você vai ter que convencer os jogadores de que houve um erro de direito e o árbitro o depoente vai tentar convencer de que não houve. O terceiro interessado, o internacional, o Romeu Azeredo teria condição de pleitear a participação, vai dizer, não houve erro de direito, houve erro de fato ali. Então é uma discussão sobre o que aconteceu. Para mim foi erro de direito. O Romeu Azeredo aqui está dizendo que é permitida a participação do VAR em partes distintas do jogo, em um período funcionou e outro não. Isso não prejudica a igualdade de julgamento da regra do jogo nos 90 minutos? Isso pode acontecer e isso aí o juiz assume, né? Mas Pois é uma boa pergunta também, porque você pode ser, de repente, tem o VAR funcionando e define numa determinada jogada, e aí eu não entro no mérito certo ou errado, mas para outra ele não funciona, mas aí o juiz assume, não é isso, Marcelo? Aí não importa. O protocolo da CBF diz que a decisão final sempre é do juiz. Aí você vai discutir se é justo, por exemplo, ali a gente viu claramente que a sombra do estádio atrapalhou.
você vai discutir o seguinte: é justo, no primeiro tempo o VAR não funcionou porque a sombra atrapalhou, no segundo tempo funcionou. No primeiro tempo validou um gol do Inter, vamos supor que no segundo tempo invalidasse um gol do Vasco. Aí você vai discutir a questão do protocolo. Olha, se não funcionar, acaba o VAR, segue só o jogo, não tem VAR nesse jogo. É uma questão de definir como é que você vai utilizar, e esses problemas vão surgindo quando a coisa vai sendo botada em prática. Você planeja uma coisa e não tem como planejar tudo que pode acontecer. Então você tem o protocolo do VAR, ele vai sendo atualizado e ajustado conforme os problemas vão surgindo. É uma boa questão. Se não funcionar no começo do jogo e eu tiver um lance importante, o que eu faço no resto do jogo? Aquele gol ali valeu, está no impedimento, no outro que estava em impedimento, mas o VAR pegou, foi anulado. O que é justo? Não funcionar nos 10 primeiros, não funcionar no... Então, não tem VAR esse jogo, vai na moda antiga, né? Que era uma delícia. Então, assim, é uma questão de definir o protocolo, né? O que vai acontecer? Segue? Não segue? Vale a decisão do juiz? E essa definição, na verdade, também tem um aval de todos os clubes, porque os clubes eles assinam ali como está ali o regulamento, se é dessa maneira ou se não é dessa maneira, se não pensar nessas possibilidades, paciência, porque está assinado ali também, né, Marcelo? Sempre vai ter uma nova possibilidade, um novo problema, sempre vai existir. A questão é como é que você vai tratar isso, né? Igualmente, o Paixão Clubístico, meu time teve uma atitude horrível de botar os dirigentes do Inter lá em cima no Maracanã. Chegar no que vem, o cara faz isso no Beira-Rio. São situações que eu acho que hoje não cabe mais no futebol. Você não vai ganhar ou perder o jogo, o dirigente está ali na beira do gramado, não. São atitudes que apequenam o nosso futebol, entendeu? Então, assim, deixa o cara vir ficar ali, tá junto de você, condições de igualdade. Quanto mais igual, eu não acho que ganhar roubada é mais gostoso, como o Felipe disse. Eu acho vergonhoso comemorar um título roubado. Eu acho isso uma vergonha, né? Saber que foi roubado e, enfim, uma coisa é o erro, outra coisa é o roubo, né? O juiz errar, tudo bem, o atacante erra, o goleiro erra, o meu goleiro não sabe dar bico pro alto, por exemplo, mas você ganhar roubado, não comemoraria um título se eu soubesse que foi roubado. Você comemorou o título ontem, Marcelo? Eu comemorei sim, porque, vamos lembrar, no primeiro turno tiveram 2 pênaltis a favor do Flamengo e ninguém do Inter falou nada. Ninguém falou nada naquele jogo. Então, comemorei muito. Agora, foi um campeonato triste, né? Um campeonato sem torcida, estádio vazio. Não comemorei igual comemorei em 2019. Foi um campeonato muito triste. As pessoas estão morrendo. Então, assim, é um sentimento muito contraditório dentro de mim. A alegria do meu time foi campeão, e aí você desliga, bota na CNN lá e tá lá. 50 mil mortes e tal. Então, são sentimentos, confesso que são sentimentos ambíguos, né? Assim, você está feliz que seu time foi campeão, mas tem pessoas à sua volta morrendo, né? Eu perdi pessoas próximas a mim. É verdade. É muito complicado. Inclusive, meu time era esse grande rubro-negro, né? Até fez um minuto de silêncio no jogo contra o Fluminense, o Flamengo permitiu isso, o rubro-negro fanático, e faleceu durante a pandemia. Então, assim, me deixou muito triste, né? Estaria bastante feliz hoje. Mas, assim, você fica feliz e triste ao mesmo tempo, né? Acredito que a maioria de nós esteja vivenciando essas emoções, né? É verdade. A pandemia, e aí você comemora e depois... Muito complicado. Nós estamos vivendo tempos muito complicados. E o VAR trouxe um novo normal para o futebol, né? É verdade. O Trailers e Futebol Aleatório está dizendo aqui, São Paulo teve um gol legal anulado contra o Galo, Palmeiras teve gol irregular validado no ponto cego do VAR, ou seja, não adianta chorar. Mas são coisas completamente diferentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O legal é que a gente todo mundo achou que o VAR ia acabar com a polêmica. E, na verdade, trouxe novas polêmicas, né? Nós estamos aqui discutindo um lance que não teria discussão, ou seria também discutido se não tivesse VAR, né? Quantos lances a gente discute até hoje, o gol do Maurício contra o Flamengo, né? No Botafogo lá, foi falta ou não foi em cima do Leonardo? Aquele ali nem precisava de VAR. Todo mundo viu que teve. Agora, aquele empurrão foi suficiente ou não? Eu encontrei com o Maurício uma vez numa feira e empurrei ele. Falei, tira uma foto aqui, vamos me vingar. Aí empurrei ele, foi bem legal, empurrei, tem uma foto me empurrando ele assim, ele fazendo assim, zoando, ele caiu na brincadeira, tá falando, vou me vingar desse filho da puta aqui. Aí empurrei ele assim com a mão, minha mulher tirou a foto e ele tá rindo assim na foto, né? Aí eu tirei a foto com ele legal, mas eu não Botafoguense, ele foi super gente boa. Então o VAR trouxe novas polêmicas, né? Foi pênalti ou não foi, o juiz estava certo ou não estava, ele devia ou não. E no Brasil especificamente, eu acredito que você veja jogos da Premier League,
No Brasil, toda hora chamam um juiz, quando não é essa a intenção do VAR. A intenção do VAR é só quando tem um erro claro. Se o juiz olhou, viu e achou que era pênalti e não há um erro claro, né? Pô, não tem que chamar o cara. Deixa o cara marcou pênalti, é pênalti, pô. Aí você vai... Quando você chama o juiz, ele já diz, errei. O VAR tá me chamando aqui, não foi. Você vê que dificilmente o juiz mantenha a decisão dele. O que tem mais acontecido, pelo menos a minha percepção o juiz vai lá, volta e dá o que o VAR teoricamente chamou. Ele não deu pênalti. O VAR chamou para ver um pênalti, ele volta e dá. Porque ele se sente pressionado. Pô, como se o VAR me chamou, a televisão foi melhor do que eu. Não. É um julgamento que você faz. Futebol é esporte de contato. Você tem aquele empurra na área, que ele vai e volta, que ele segura, vai. O pênalti do Gustavo Henrique no Internacional foi claro. Nem precisou de VAR, né? O cara puxou, o cara foi claro. Agora, até que ponto, né? Você jogar bola, eu joguei bola, até que ponto aquele empurrar, aquele braço só para manter o cara longe de você é falta ou não é? Né? Até que ponto a entrada violenta, né? Qual é o limite entre a imprudência e a violência? No lance do Rodinei, ele foi imprudente ou foi violento? Não existe isso que o Abel falou, ele estava com os 2 pés no chão. Então, se eu tiver com os 2 pés no chão, eu posso dar uma cotovelada no cara? Ou posso pegar o meu pé e dar um... Não existe isso de pé no chão, no pé no chão. Existe o julgamento que o juiz faz. O jogador foi imprudente, e me parece que o Rodinei ali foi imprudente. Né? Ele chegou atrasado, ele tirou o pé. Quando você está com o pé no alto, você vai botar ele para baixo, é difícil tirar do lugar. O lance foi muito rápido. Mas os instrutores internacionais de árbitro disseram que o correto era expulsar. Os times brasileiros se dão mal na Libertadores, porque tudo aqui é falta. Aí você vai jogar uma Libertadores, o juiz chileno está acostumado a não dar falta. Ele deixa conseguir. Aí o jogador cai e fica... Porque na base não se treina isso. Na base não se treina isso. Aí o cara joga o Campeonato Brasileiro, onde tudo é falta, vai jogar a Sul-Americana, onde nada é falta, e fica reclamando. O Diego Santos aqui... Diego Santos aqui, Calheiros, não há uma orientação de que a equipe do VAR deve também utilizar as imagens captadas pela transmissão do jogo para auxiliar nas análises? Por que retiraram a câmera da Vasco TV do local? Existe essa... Você sabe dizer se existe essa orientação de usar, independentemente de ser da Vasco TV ou qualquer outra, de uma própria emissora, as câmeras para auxiliar ou não? Não existe essa... Se existe, você vê que até a microcâmera que mostrou, né? Aquela imagem que você mostrou aqui, mostra a microcâmera. Aquela microcâmera é da TV Globo. Então, eles usam imagens da geradora de televisão para jogar assim. Então, não está no protocolo deles lá. Agora, a gente já está chegando aí a quase 8 horas da noite. Marcelo, doutor Marcelo Guilhom, aqui para a galera que está chegando aí que perguntou, a gente queria bater um papo mesmo sobre isso, para falar sobre essa questão de erro de direito e erro de fato, bater um papo porque muito se discute. E aí, claro, e a gente tem visto muito isso na área jurídica, seja pela política, por questões políticas ou por questões de clubismo, a paixão, na verdade. E a área jurídica, ela na verdade, ela tem que caminhar, ou pelo menos deveria caminhar na contramão da paixão, né? Porque quando você entra com a paixão, acaba tendo interpretações que muitas vezes elas fogem, né? Elas acabam fugindo da realidade. Mas dentro da sua percepção, Marcelo, o que você acha? Eu particularmente, assim, minha opinião, aí é uma opinião mesmo, completamente leigo, mas na minha opinião eu acho que não vai haver um outro jogo, não vão conseguir anular o jogo, até porque anular o jogo significa ter um outro jogo, né? E ter um outro jogo também quer dizer que o Vasco tenha que jogar e obter o resultado contra o Internacional. E também tem isso, a gente está falando sobre isso aqui. Tem tudo. O Internacional pode ser... Não, o Internacional ganhou o Vasco, não pode ser campeão, mas poderia ter antecipado o título do Flamengo, né? Exatamente, poderia ter antecipado o título do Flamengo, e não é só isso. E você tem uma premiação, eu estava vendo a tabela, inclusive perde dinheiro, porque o Atlético Mineiro ficaria, caso, por exemplo, de uma vitória, se eu não me engano, não sei se um empate, mas caso de uma vitória do Vasco, o Atlético Mineiro ultrapassaria o Internacional, e isso significaria dinheiro, né? Claro que os teóricos da conspiração dirão que essa diferença de premiação seria paga pelo Vasco, e isso é teoria da conspiração, obviamente, porque o Vasco não tem dinheiro nem para pagar salário, quanto mais para acertar
né, diferença, etc. Então, na verdade, a complexidade é muito grande, não é simplesmente anular o jogo, é desmoralizar uma ferramenta que, teoricamente, viria para resolver o problema, é desmoralizar um campeonato que, de certa forma, foi muito maculado. E não estou falando que foi o Flamengo que ganhou, porque a gente sabe que o Flamengo é o melhor elenco que tem, a gente sabe disso no futebol brasileiro, então não tem, a gente brinca e tal, mas a gente sabe... E nós fomos campeões apesar do Rogério Ceni, né? Porque ele fez de tudo para o Flamengo não ser campeão. Virgem Maria. Nossa Senhora, haja coração. A galera é unânime nessa questão aí, todo mundo, ninguém alivia o Rogério Ceni. Então, assim, independentemente disso, a gente teve muitas complicações. Então, eu não acredito, até porque e tudo isso você tem N consequências, você tem consequências no jornalismo, no patrocinador. O mundo do futebol envolve muitas coisas. Então, eu, particularmente, não acredito numa anulação de jogo. Mas você acha que cabe... a gente já teve um caso do Icasa, que foi comprovado que houve erros de arbitragem, existiram vários erros de arbitragem, e a CBF ressarciu financeiramente a equipe do Icasa, e o Vasco tem aí uma perspectiva de ter um prejuízo na casa dos 100 milhões. Você acha que é possível, cabe, de repente, atestando-se que o Vasco tem razão, que houve erro de direito e que tal, mas que, enfim, que não se pode voltar atrás na decisão, mas cabe, por exemplo, o Vasco entrar com uma ação para buscar esse ressarcimento financeiro para esse caso? Aí você teria que provar que houve um dano ao Vasco. Qual é o dano, né? Juridicamente falando, tem que haver uma ação ou omissão, imprudência, negligência que gere um dano a alguém. Você vai ter que provar que houve uma manipulação do resultado, que houve um erro, que esse erro rebaixou o Vasco, que de fato 3 pontos a mais salvariam o Vasco, né? Mas você também não tem garantia de que o Vasco teria os 3 pontos. Então é o seguinte, o Sobral Pinto, um ponto salvaria o Vasco, né? 1 ponto salvaria o Vasco. O empate, porque o Vasco terminou a competição, empataram com Fortaleza e perdeu no saldo de gols. Então, mas a anulação da partida impõe a realização de uma outra partida. Qual seria o resultado de uma outra partida? Ninguém sabe. Se é 4x0 Inter, você vai jogar de novo, tá bom, então vamos anular o jogo. Joga de novo 4x0 Inter. E aí? Então, assim, acho difícil essa questão da indenização. A não ser que você anule a partida. Mas se você anular a partida, implica na realização de outra partida. Né? Não altera o campeonato na parte de cima, que o Inter ganhou os 3 pontos e foi campeão assim mesmo, mas altera na parte de baixo, altera o Vasco. Se o Vasco empata, você falou, se o Vasco empata, está fora. Então, assim, e aí o prejuízo do Vasco, evidentemente, indo da Série A para a Série B, foi muito grande. Então, assim, o Sobral Pinto, que é um advogado muito famoso, todo mundo que estuda direito aprende isso, a advocacia não é uma profissão para covarde. Se você tem medo, não seja advogado. Porque você tem que peitar a juiz, você tem que discutir, excelência, eu acredito, eu faço. Várias vezes eu já tive, você tem desentendimentos normais com o juiz. Você não precisa ser deselegante, você não precisa xingar o juiz, mas você tem que ser firme na sua convicção quando você está defendendo. Não é só no direito penal, não. Está dentro do direito de família, direito do trabalho, de uma discussão muito grande dentro de uma certa elegância com o juiz do direito de trabalho, com o desembargador. Você tem que ser, para você ser advogado, você tem que ser firme. Se um advogado do Vasco for entrar com uma ação dessa, está brigando contra a organizadora do campeonato. Ela vai ter que ser obrigada a dizer, nós erramos. E é muito sério isso. Aí entra a questão fora do direito, né? Quer dizer, tudo bem, a gente errou, mas vamos fazer isso ou não vamos? Vamos reconhecer que erramos ou não vamos? E mesmo reconhecendo o erro, como você falou, e aí é interessante dizer esse ponto, a gente observar esse ponto de que mesmo que você reconheça o erro, a indenização ela não cabe porque, de fato, não necessariamente o erro ele implica na realização de outro jogo e você não tem a garantia que você jogando vai ganhar ou vai conquistar algum ponto ou vai se manter. Então, o Código Brasileiro de Justiça diz, anulada a partida, deve ser feita a nova partida.
O máximo que o Vasco vai conseguir é um outro jogo. Tá bom, vamos jogar, vai jogar de novo. Reconhece que errou, beleza, houve um erro ali, joga de novo. E aí eu vou jogar, eu não sei se... aí meio que um palpite igual o futebol, eu acho. O que você acha? Você acha que há possibilidade? Você acha que o Vasco ganha essa ou você acha que já era preparar o time para a segunda divisão? Eu acho difícil. Porque implica na organizadora, implica no reconhecimento de que o VAR falha. Como a tecnologia falha, isso é normal. As tecnologias falham. Os aparelhos não funcionam. É normal. Seu celular não funciona contento, seu computador novo dá defeito, o carro zero dá defeito. É normal, a tecnologia não é perfeita. Nós nos acostumamos a esperar que as máquinas não falhem nunca. E as máquinas falham, as máquinas dão problema, as máquinas têm problema, elas são falíveis. Implicaria na CBF, bastaria que a CBF dissesse, olha, realmente, houve uma dificuldade aí na linha, tá? O gol, houve um erro de direito, né? Bola pra frente, vamos fazer outro jogo, acabou. Entendi. Então, aqui, Marcelo, queria que você, agora a gente já está chegando aqui, são 8 da noite. Primeiro de tudo, agradecer demais você aí pela tua paciência. Você que é um grande amigo aí, grande parceiro meu do Pop Bola e todo mundo aí. Eu adoro vocês. Eu adoro que vocês trazem os convidados. Quando era na rádio, que levava aqueles convidados doidos lá, patati patatá, eu me diverti com aquele... Estava viajando, cara, estava na estrada, eu ri muito com os caras. O programa de vocês é uma delícia, porque é zoneado, né? Informação em segundo lugar. Em segundo lugar, mesmo. Mas hoje eu quis fazer questão de trazer aqui para também é importante dizer isso, que a gente não pode se alienar, a gente tem que sempre ter... Não. De jeito nenhum. Quantas vezes você me chamar, eu venho. Até para zoar, a gente tem que saber que tem um lado aí que é um lado correto, um lado... Coisa muito séria, não. O esporte é coisa muito séria. Milhões de vídeos. Da argumentação e com gente que conhece do que estava falando. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer demais você, Marcelo. Você tem um monte de recado, tem livro, não é isso? Tem... Para quem gosta do assunto, eu escrevi um livro aqui, ajudei a escrever, tem um artigo meu, Torcidas Organizadas na América Latina. Ele é composto por 8 artigos de 8 pesquisadores de toda a América do Sul, né? Você tem Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, tem até do México. Então, para quem gosta do assunto, é bem legal, bem bacana. O cara da Argentina é um cara sensacional, o do México fez um trabalho maravilhoso lá no México. Então, assim, para quem gosta do assunto, torcidas organizadas, vai gostar de ler sobre a torcida organizada da América Latina. Então, mostra de novo o livro, Marcelo, por favor. Torcidas Organizadas na América Latina. E aí a galera quiser comprar, encontra onde, Marcelo? Encontra na livraria Estante Virtual, aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, na livraria Folha Seca, e encontra pela internet aí, no site da editora Sete Letras, vai encontrar. Maravilha. E aí você querendo deixar seu Instagram, alguma coisa, você também faça o seu jabá. A minha paixão pelo direito e por ser professor, eu sou professor também, me levou e mais as pessoas sempre me perguntando sobre direito, eu criei um Instagram só para falar sobre direito, @Doutor Guilhom Explica. Guilhom é Guilhon. Quando você jogar lá Doutor Guilhom Explica no Instagram, todo dia eu vou jogar lá um videozinho curto, de no máximo 1 minuto, sobre uma questão do direito. Deixa eu botar aqui. Aqui tem as sacanagens que o Araújo coloca. Até hoje, não. Eu gosto muito de mulher, confesso que eu gosto muito de mulher. Da minha. Eu sou apaixonado por ela. 20 anos e sou apaixonado por ela. Mas não vejo problema nenhum em ser quem é homossexual. Quando eu era solteiro era melhor ainda, porque eu sou feio, pobre, não estava na moda. Então, quando o cara era homossexual e era mais bonito que eu achava uma maravilha. Era menos um. Agora. Então, peraí, repete aí o seu Instagram. Doutor Guilhom Explica. Só sobre direito. Guilhom Explica. Isso? Só jogar lá no Instagram. Todo dia eu vou fazer vídeo sobre algum aspecto. Isso aqui. Doutor Guilhom Explica. Isso aí. Então, esse aí, você que está lá, você pode ir lá no Instagram e aí procurar nosso querido doutor Marcelo Guilhom
mais uma vez, e olhar lá o livro também, procurar o livro bem bacana aí sobre torcidas organizadas. Marcelo Guilhom, obrigado, uma boa noite. Quando quiser, me chame, porque futebol e direito são duas paixões na minha vida, me dominam por completo. Então, sempre que tiver um assunto, se quiser tratar de algum assunto aí ligado ao direito esportivo ou ligado a outra questão do direito também, que seja, pode me chamar, que se for o caso, a gente faz uma participação aqui. Eu adoro vocês. Chamarei sim, sempre um prazer. Então é isso, galera. A gente fica por aqui com o doutor Marcelo Guilhom. Falamos aqui tecnicamente sobre essa questão que está no STJD, se o Vasco se vai ter outro jogo ou se não vai ter outro jogo do Vasco. O Marcelo Guilhom já concorda comigo, também acha que não vai ter. Ele legalmente falando que tem conhecimento de causa, de causa. Eu não, eu sou na base do torcedor, mas mesmo assim também não acredito por conta de todo o cenário, todo o ambiente que está envolvido aí. Mas acho que foi um erro de direito. A imagem mostrou que o cara estava impedido. Então, assim, outras questões levam a não ter, mas eu, como advogado, acho que o que houve ali foi uma aplicação equivocada da regra, ao validar um gol como uma pessoa em impedimento. Ponto. Acho que houve erro de direito ali. Mas, acho que por outras questões não terá a realização de um outro jogo. Não será anulado. É isso, galera. A gente volta, então, segunda-feira com o Pop Bola meio-dia, no canal Pop Bola com Rock Bola meio-dia. E aí contamos sempre com vocês aí. Obrigado, um grande abraço. Valeu!